Então, eu queria convidar-te a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas e vamos ler a partir do verso 26. Amém, amém? No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concedeu um filho na sua velhice, sendo este já 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Sabem, queridos, é algo muito maravilhoso. Eu, enquanto orava e pedia a Deus que me desse alguma mensagem para hoje, e hoje, como celebramos o Dia da Mãe, que é um dia tão especial para todas as mulheres que geram, que cuidam, que suportam as dores, e muitas vezes elas fazem isso em silêncio, e que não continuam de pé, e onde muitos já teriam desistido. Então, mais uma vez, parabéns a todas as mães. Mas hoje eu quero também trazer algo profundamente espiritual, porque Deus decidiu começar a maior história da humanidade através de uma mulher. E não foi com uma mulher de destaque social, não foi com uma mulher que era influente, nem que era reconhecida por ninguém. Maria, uma jovem, simples, desconhecida, mas com algo que chamou a atenção do nosso Deus. E esse algo foi uma palavra que eu espero que tu também tenhas, que é disponibilidade. Maria se dispôs. Maria simplesmente disse: eis aqui a tua serva. E ainda hoje Deus continua à procura de homens e mulheres com um coração igual a este. Quando o anjo aparece a Maria, Maria não apresenta o currículo, não apresenta as suas capacidades ou incapacidades, não tenta provar nada, nem exige garantia nenhuma. Ela simplesmente diz: aqui está a tua serva. Cumpra-se em mim a tua palavra. Deixa-me relembrar-te uma coisa nesta manhã. Deus não procura e nunca procurou os capazes. Deus sempre procurou os disponíveis. Muitas vezes nós queremos criar tanta capacitação, fazer tanta coisa, mas depois a nossa disponibilidade não está disponível. Nós hoje vivemos uma geração, queridos, sabem que nesta viagem que nós fizemos, há um texto que eu vou trazer, mas tem que ser um texto. Eu falei sobre as 7 igrejas, sobre as características das 7 igrejas, mas há um estudo hoje que nós podemos fazer, que fala sobre cada igreja, e cada igreja simboliza uma era da humanidade. Então começamos logo lá em 1 Éfeso, que é a igreja apostólica, a primeira igreja, logo a seguir a Jesus, e depois vamos falando, e hoje nós vivemos a era de Laodiceia. Para quem se lembra, a Laodiceia era o quê? Morna. Nem era frio, nem era quente. E nós hoje somos exatamente essa igreja que nós estamos aqui. É uma igreja morna. É uma igreja que a gente só vai quando pode, só vai se der jeito, só faz se houver algum benefício. Então hoje nós não temos não somos frios, nem somos quentes. Nós hoje fomos formatados e somos formatados a ter uma cabeça que a gente não pode ser fundamentalistas. E quando nós entramos num país islâmico, nos muçulmanos, queridos, é muito curioso. Os gajos dão-nos 1000-0.
nas suas convicções. Sabem, uma das coisas que me deixou bem triste lá, sabem que em toda a Turquia que eu passei, eu não vi uma igreja. Queridos, nós fizemos 2.000 quilómetros de autocarro, fizemos mais ou menos 7 quilómetros por dia a pé. Eu não vi uma cruz levantada. Um país onde Paulo passeou, onde Paulo levou o Evangelho, onde os primeiros apóstolos fizeram algo maravilhoso, hoje está nada. Eles são um país laico, Turquia é um país laico, então é um país que se pode professar várias religiões, só que a religião predominante é o islamismo, os muçulmanos. Quer dizer, em cada sítio que tu olhas, tu vês um minarete. O que é um minarete? É como se seja uma torre onde toca o sino da cruz. Depois há não é mosteiros, como é que ele chama? Mesquitas, que têm um minarete, outras têm 2, 3, 4. A maior que nós vimos tinham 6 minaretes, 6 torres assim. Eles são 80 milhões de habitantes. Eles têm 80 mil mesquitas no país. Dá uma mesquita por cada 1.000 habitantes. Os gajos não brincam em serviço, queridos. Aquilo toca às 5, era 5h30 e pouco da manhã, e começava lá só a ouvir os cânticos. Não há cá barulho, não quer saber de nada. Toda a gente acorda com o barulho. É um chamamento. Onde começam a orar para que as pessoas se lembrem que temos que orar ao nosso Deus. Então, começam, quando o sol nasce, eles vão todos, começas a ver a malta aí tudo para as mesquitas, uns a orar em casa, e eles fazem isso 3 vezes ao dia. Então há uma lembrança constante e diária, e eu tenho aqui pessoas que trabalham aqui num sítio onde chegam os gajos dos caminhões, e eles próprios dizem: pastor, aquilo chega àquela hora, a gente só vê eles a puxarem da mantinha, virar para o lado de Meca, ajoelham-se e vamos embora. Queridos, e deixa-nos a pensar enquanto cristãos. Mas quando a gente depois fala que somos a igreja de Laodiceia, a gente fica dói-dóis, porque a gente faz tantas coisas na igreja, não é? Queridos, nós somos hoje uma geração que morna. Há uma mornidão dentro das igrejas, não é só na nossa, é no cristianismo num todo. A gente não pode dizer muitas coisas, então depois o que é que as pessoas vão pensar de nós? Nós já vínhamos a falar que houve um tempo que os gajos puseram toda a gente tinha que entrar com uma pulseira do LGBT na FIFA, quando foi o final da Liga dos Campeões, uma coisa. Então todos os jogadores tinham que levar. E toda a gente levou. Sabem quem foi os únicos gajos que não puseram aquela pulseira? Os muçulmanos. Eles estão-se a borrifar. Eles não entram em cenas que eles não acham bem. Mas a gente ia pôr. Muita gente ia pôr. Sabem, há 2, 3 anos, já nem sei quando foi, que nós morávamos mesmo na entrada do Carnaval. E então queriam que nós puséssemos uma pulseira para eu poder entrar na minha casa. Uma pulseira do Carnaval. E eu disse: mas é que eu não meto, não meto. E não meto pulseira de Carnaval nenhuma. Não meto. Mas como é que eu entro? Não meto. E ninguém me vai obrigar a meter. Eu não compactuo com isto, eu não concordo com isto, então eu não vou fazer isto. Ninguém vai obrigar para eu entrar na minha casa que eu tenha que ter uma pulseira do Satanás agarrada à minha mão. Não meto. E não estou a dar crítica nenhuma a quem mete. Estou a dizer que eu não meto. Eu não vou fazer. E esta viagem, se há alguma coisa que esta viagem trouxe no meu coração, sabem o que é que foi, queridos? Eu vim em crise. Um país onde os nossos paus, Joões, esta ilha de Patmos fica ali embaixo, logo a seguir. Eu podia ter trazido o mapa. Fica logo ali. Paulo nasceu em Tarso. Tarso é onde? Na Turquia. Paulo pregou naquelas igrejinhas todas ali. E ele pregou de ponta a ponta. Foi desde Istambul à Capadócia. E hoje não há uma referência. Nos maiores sítios, em Éfeso, que é um dos sítios mais bonitos que está lá, que contém as coisas mais antigas, aquilo continua num filme maravilhoso em 3D que fizeram lá, mas chega no fim, a estátua que está lá não é de Jesus, nem é de Paulo, é de Artemis, da princesa Diana, que é do templo de Diana, que é Artemis, é uma deusa. E eles vão ficar assim, mal. Eles conseguiram matar o Evangelho ali. Nós andamos com um pastor
que está lá, que saiu do Brasil e está lá, que ele tem que ter cuidado onde faz as reuniões dele, tem que ter muita coisa. Queridos, ele tem 15 pessoas dentro da igreja, que não é igreja, são 15, uma família toda. Ele pediu, deu-nos o nome dele, da família, para nós orarmos no nosso coisa de oração, no nosso ministério de oração, por essa família, com os 4 nomes dele e dos 2 filhos. E a gente pensa assim, meu Deus, ele quando nos viu dentro, querido, nós estávamos no hotel, éramos 29 pessoas, 30 com ele. Teve um avivamento num culto dele. Ele fez um culto com 30 pessoas na Turquia. Ele todas as semanas tem 15 pessoas e nem sempre vão todos. É um preço que a gente não tem noção. E a gente aqui, queridos, como a gente tem à vontade, a gente muitas vezes troca um culto, uma santa ceia, por qualquer coisa, só porque estou cansado. Se calhar por conta dei também um bocadinho tarde, porque estive a fazer qualquer coisa. E essa coisa foi isso que me deixou em crise. E se calhar não foi para isso que tu vieste aqui, mas eu tenho que alertar a igreja, queridos. Eu não quero, já vos disse, eu não quero igrejas cheias de gente vazia, eu quero igrejas cheias. Eu quero que tu saias mesmo daqui em crise. Que a última vez que tu faltaste a um culto, qual é que foi a razão? A última vez que tu deixaste de falar em Jesus a alguém, qual é que foi a razão? Se calhar foi a razão que a Maria não teve. Aqui está a tua serva, Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E é isso que eu quero trazer à atenção hoje. Como eu te disse, Deus não procura aqueles que são capazes, porque nós temos igrejas cheias de gente capaz de fazer muitas coisas, só que não estão disponíveis hoje. Nós abandonamos os nossos cargos, abandonamos... Queridos, eu fico com urticária, às vezes, como eu vejo certa liderança a lidar com os seus liderados. É algo que me deixa muito desconfortável. Porque a gente não tem a noção do precioso, o quão precioso é uma vida. E nós não temos muitas vezes esse cuidado. Nós queremos ter um título, queremos ter um status, mas depois nós não queremos ter o cuidado. Porque disto há muito trabalho. E porquê é que a gente compara uma mãe? Porque uma mãe é exatamente isso que ela faz. Porque uma mãe não é só dar à luz. Porque há muita gente que deu à luz e não são verdadeiras mães. Uma mãe é muito mais além do que isso. Uma mãe é aquela, porque é que é uma mulher que faz isso? Vai ver as maiores prisões do Brasil, tu vais lá ver, há filas à porta, mas não é de homens, queridos, é de mulheres, porque são elas que vão ver o filho. O homem é outra onda, é um amor que nós não temos. O que a pastora estava aqui a falar em tom de brincadeira é verdade, é um amor que nós não temos. Nós, homens, não temos o amor que uma verdadeira mãe. A gente não é capaz. Por isso é que Deus nos mandou amar. E a mulher mandou ser sábia. Porque a gente não sabe esse amor. A gente não sabe o amor de mãe. E é isso que nós devíamos ter. Como se nós ter esse amor que se recaia sobre nós, sobre a vida daqueles que Deus coloca na nossa mão para nós cuidarmos. Amém, igreja? Sabem, queridos? Enquanto falava nisto, faz-me lembrar muitas vezes esta disponibilidade que nós não temos. O que é que eu vejo? Faz-me lembrar muitas vezes os bombeiros. Quando toca a sirene, queridos, eles simplesmente vão. Um bombeiro faz exatamente aquilo que Maria fez quando disse: Senhor, eis aqui a tua serva. Faça-se em mim como a tua palavra. Nós, quando vemos aqui os bombeiros, toca a sirene, os gajos o que é que fazem? Hoje eu não sei muito bem, mas na altura que eu era miúdo, eu tinha os meus colegas todos a arrancar, e eu disse: onde é que vais? Vou pôr o fogo? Onde? Não sei, mas é quando? Não sei. E fazer o quê? Vou só apagar o fogo, mais nada. Sabe se é uma casa, se é pouco, se é grande, se é longe, se é perto, se é... não sabe nada, ele só vai apagar o fogo. Porque ele tem um propósito na vida dele. Ele tem um chamado na vida dele. E muitas vezes são coisas que nós não fazemos. Porque a gente vai, mas temos que pensar se podemos. Eu nem disse o título da minha palavra. Mas é exatamente isto. A tua disponibilidade pode mudar e transformar uma série de destinos. E um bombeiro, e nós devíamos ser igual, mas nós não, queridos. Nós muitas vezes recebemos um convite para fazer qualquer coisa e a gente vai pensar: mas é longe, mas é tarde, mas eu não sou capaz, mas não sei o que lá. E a gente fica assim. E às vezes isso também acontece comigo. Mas eu quero te dizer, eu acredito que nós vamos levantar uma geração diferente. Eu continuo a acreditar nesta cidade rendida aos pés do Senhor Jesus. Eu continuo a acreditar, queridos, que nós vamos chegar onde Deus quer que nós cheguemos. Amém, igreja?
Está aqui, queridos, este ponto que precisamos encarar com honestidade. Nós, quando a sirene toca, quando Deus nos chama, também vamos, ou primeiro queremos entender tudo antes de obedecer? Queremos garantias antes de dar um passo? Queremos seguranças antes de nós dizermos o sim? Queremos primeiro olhar para a nossa agenda? Já não está disponíveis para muita coisa, queridos. E Deus hoje quer e busca, como buscou em Maria, Ele continua a buscar hoje homens e mulheres disponíveis para fazer a sua obra. E a nossa disponibilidade, queridos, passa muito mais além do que a nossa vontade, do nosso querer, das nossas capacidades. Maria não. Maria ensina-nos que o milagre começa exatamente onde termina a nossa necessidade de controle. Maria diz sim sem perceber todos os detalhes. Maria diz sim, mesmo sabendo que aquilo iria mexer com toda a sua vida e toda a sua estrutura. Maria diz sim, mesmo sem saber como é que seria o dia de amanhã. A disponibilidade é isto, queridos, é dizer sim mesmo sem compreender tudo, é dizer sim mesmo com medo, é dizer sim mesmo sem garantias e é dizer sim só porque nós confiamos naquele que nos chamou. Esta é a verdade. Esta é aquilo que nós temos visto. Quando Maria diz sim, tudo muda, queridos. Antes ela era apenas uma jovem numa aldeia esquecida, depois ela passou a carregar dentro de si o Salvador do mundo. Isto mostra algo muito sério. Aceitar Jesus não é adicionar algo à nossa vida, é transformar completamente a forma e a nossa maneira de viver. Nós não podemos aceitar Jesus e ficar tudo na mesma coisa, da mesma maneira. Não faz sentido. Não dá para carregar Jesus e continuar igual, não dá para dizer Ele entrou, mas nada mudou na minha vida, não dá para dizer e não fazer nada. Se nós dizermos sim, vamos levar o sim até ao final. 2 Coríntios 5:17 fala isso, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se tem que fazer novo. E é tudo, queridos, é tudo. Sabem uma coisa, queridos? Nós olhamos para este que eu falei, gostava que estivessem aqui, são 10 anos de pastoreio e temos mais 8 de cristãos. Chegamos à maioridade este ano enquanto crentes. Queridos, tu pegares no camarada que estava lá em 2008 e que pegares neste gajo que está aqui hoje, que não tem nada a ver. Nada. Há uma nova mudança, houve uma novas amizades, uma nova vida, uma nova história. Há uma nova, e foi que de um dia para o outro, não, até agora são 18 anos, e eu acredito que eu vou ser transformado a cada dia mais. Há muita renúncia, há muita coisa que eu gostava muito de fazer e eu não faço, porquê? Porque eu não tenho tempo, não é o tempo agora, porque eu disse que sim. Então, quando eu disse que sim, quando eu digo que sim, eu tenho que estar disponível para a obra. E hoje eu estou disponível aqui, eu disse que sim em Bruxelas, eu vou para Bruxelas, e eu vou dizer que sim a tudo aquilo que Deus me chamar. Eis aqui o teu servo, Senhor, seja feita conforme a tua palavra. E já não tem a ver com o que eu quero, com o que eu gosto, com o que queima ou não queima, tem a ver com um chamado de Deus. E então, se eu vou que Deus me chamou, eu vou ficar até que Deus diga que é para não estar. E a pessoa que me chamou vai ser a mesma que vai dizer que chegou o tempo. E eu tenho uma pessoa, como vocês sabem, que pauta a minha vida espiritual desde há muitos anos. Há 16 anos. Que é um homem igual a nós, de carne e osso, mas que eu olho para ele e vejo um homem que, segundo o coração de Deus, um homem com princípios de Deus, um homem que eu sei que ele é usado por Deus. Então, quando o meu pastor Cita me chama, Fernando, vais? Eu digo que vou. Porque Deus já falou com ele. E quando eu ter coisas, queridos, aqui há tempos ele perguntou-me se eu queria acompanhar as igrejas da Índia. Queridos, a Índia é o último país que eu vou visitar. Eu não chama, não queima, nada. Mas eu disse, por mim eu não quero, mas se tu quiseres eu vou. E não é porque eu sou bom, é porque eu compreendi que Ele é o meu pastor. E que se Ele me está a chamar, ou se me está a propor alguma coisa, é que se calhar Deus incomodou o coração dele. Então é essas coisas que se chama disponibilidade.
E nós deixamos de estar onde queremos e passamos a estar onde que Deus quer que nós estejamos. E a minha pergunta para ti é hoje: tu estás no sítio onde Deus quer que tu estejas? Quando Cristo entra, as prioridades têm que mudar, os caminhos têm que mudar, as decisões têm que mudar, as companhias têm que mudar. Há um novo peso dentro de nós, e não é um peso que nos vai destruir, é um propósito que nos vai redefinir toda a nossa rota. Mas é importante sermos verdadeiros. O sim a Deus não trouxe facilidade à Maria, trouxe muitos desafios. Ela enfrentou a compreensão, ela enfrentou o julgamento, ela viveu sob suspeitas, passou a ser uma fugitiva, correu riscos reais dentro daquela cultura que ela vivia e no final enfrentou a dor mais profunda que uma mãe pode viver, ver o seu filho a ser crucificado injustamente. Este é o dizer sim. Maria aceitou Jesus, queridos, e a vida dela nunca mais foi a mesma. Só que nós vivemos de uma série, de um evangelho, de muita gente que nos vai dizer o quê? Vem para aqui que vai dar tudo bem, que vai acontecer, que não sabes o que é que vai acontecer. Maria aceita Jesus no seu ventre e a vida dela é completa. Ela era uma moça, uma moçoila novinha, ela ia se casar, estava prestes a ser casada com Zé, viver a vidinha dela tranquilamente, mas ela decidiu aceitar, dizer sim, ela decidiu estar disponível e a partir daí a vida dela passou a ser o quê? Nós não, nós achamos que vimos para a igreja e a primeira pedra que entra no nosso sapato é esta igreja, este pastor, porque nós somos uma cambada de malta que ainda não percebeu o que é o verdadeiro encontro com Cristo. Nós ainda não percebemos que não houve um discípulo de Jesus, daqueles 12, que não passasse por muita tribulação. E desses 12 até hoje houve muita gente a passar por muita tribulação, por isso é que o Evangelho chegou até aqui. Então nós temos que, se calhar, redefinir a nossa rota na nossa cabeça. E é isso que nós temos que perceber, queridos. Fazer a vontade de Deus nunca, nem limita nenhuma dificuldade. Em muitos casos vai aumentar. A palavra de Deus em João 16:33 diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo vais passar por aflições, mas tendo bom ânimo. Porque Ele já venceu o mundo, queridos. Nós não estamos a trabalhar para aqui. Nós estamos a trabalhar para a vida da eterna. Nós estamos a acumular galardões para chegar ao pé de Jesus e dizer de mãos limpas, mãos ser fiel no pouco, ser fiel no muito, ser homens e mulheres que fazem a diferença por onde passam. Qual é que tem sido a diferença que tu tens feito na tua vizinhança, na tua cidade, na tua família? Que diferença tens feito? Nós temos que gerar este conflito interno dentro de nós próprios, que não basta vir. O que é que tu vieste hoje entregar aqui ou vieste só receber? Qual é que foi o coração que tu saíste hoje de manhã de casa? Foi para receberes alguma coisa ou foi para entregares algo? E sabem que quando nós entramos no verdadeiro Cristo, a nossa vida é feita de entregar algo para Ele. O que nós recebemos é só uma consequência, queridos. É só a misericórdia e graça, porque a obra Ele já fez toda. Por isso é que nós temos direito à vida eterna. Então a nossa vida hoje deveria ser o quê? Muito amor por muitas vidas. Eu, se fosse líder de grupo de vida, eu gostava de saber, onde é que estão as pessoas que não estão aqui hoje? O que é que eu vou fazer quando sair do culto? Será que vou ver quem foi? Será que vou mandar uma mensagem? Olha, está tudo bem contigo? Mas não, queridos, nós hoje somos individualistas. Nós buscamos o nosso bem próprio. Estamos um bocado indiferentes a certas coisas. Mas há uma diferença fundamental quando estamos no centro da vontade de Deus. Nós não sofremos sozinhos e não sofremos em vão. Há um propósito em cada dor que tu estás a passar. E há um processo que está a ser construído. Mateus 28:20, depois da grande comissão de Jesus, termina na parte B do verso e diz: eis que estou aqui convosco todos os dias. Diz assim comigo: todos. Até à consumação deste século.
Então tu estás a passar no dia mau, Deus está contigo. Porque Ele diz que está contigo todos os dias. E há dias que a coisa está má, há dias que a coisa está difícil, há dias que a coisa... Mas Jesus está ali. Só que nós temos de ter essa convicção. E Ele, se fores ler o que é que está para trás, Ele está em todos os dias quando nós fazemos o quê? Quando Ele nos diz, ide por todo o lado, todo o mundo, pregar o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar aquilo que eu vos ensinei. E eu estarei todos os dias contigo. Quando nós fazemos a obra dele, Ele está connosco todos os dias ao nosso lado. No dia bom, no dia mau, no dia difícil, no dia fácil, mas Ele está todos os dias connosco. Amém, igreja? Então, se hoje estás a enfrentar lutas por causa da tua fé, por causa da decisão de obedecer a Deus, não interpretes isso como um abandono. Pode ser exatamente o contrário, pode ser um sinal de que estás alinhado exatamente no centro da vontade de Deus para a tua vida. Eu olho para a vida daquele rapaz, o Bruno, o pastor Bruno lá, e eu olhava aqui e pensava, o que é que leva este camarada a ter saído do Brasil e trazer a família dele toda para dentro deste país que não se vê uma cruz? E ele diz de convicção que eu não vou sair deste país, porque foi aqui que Deus me colocou. E a gente olha e pensa, meu Deus do céu. Eu olhando para ele, eu disse, o que é que eu me posso queixar? Em relação àquilo onde Deus me colocou, dentro da minha nação, com uma igreja linda, abençoada. Nós não podemos parar, queridos. Tiago 1, 2 e 3 diz assim, meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria a passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. O que ele nos está a dizer é que assim, está a doer, permanece e prevalece. Está a doer mais, continua. Porque está a doer e estás aqui, porque assim a palavra de Deus, que eu não sei onde é que está, mas está escrito, diz que Ele não nos dá nem lutas, nem pesos maiores do que aqueles que nós podemos suportar. Então se está pesado é porque tu és valentão e consegues suportar. Então quando o Tiago escreve é para esta malta, então tem alegria em estás a passar por essas cenas, pá. Porque Deus está a trabalhar contigo. E só vai parar quando tiver tudo, que é o que ele diz aqui. Só vai parar aqui quando ele diz, produz, ora a perseverança deve ter ação completa. Então nós temos que ser perseverantes até o fim. Para quê? Para que eu seja perfeito, íntegro e em nada deficiente. Este camarada Tiago, ele tinha como alcunha o homem dos joelhos de camelo. Porque ele tinha calos nos joelhos. Parecia o joelho de um camelo. Quem já viu um camelo ao vivo? Então repara no joelho dele. E o Tiago tinha os joelhos igual assim, porque ele passava mais tempo de joelhos que em pé. E por isso é que ele diz, não tem coisa, não, tens que, está difícil, continua, avança. E é isso que nós temos que fazer, queridos. Sabendo que Deus está connosco todos os dias. Porque sem Ele a gente não é capaz. E há algo muito forte em Maria. Ela não foi apenas alguém que começou bem. Ela foi alguém que permaneceu e terminou a sua carreira. Ela estava no nascimento e ela estava na cruz. Ela estava no início, mas também esteve no fim. É a mesma que diz faça-se no começo, continuou a dizer faça-se mesmo quando estava a doer. Isto chama-se perseverança. E sejamos sinceros, que muitos até começamos bem. O terminar bem é que é uma chatice. Sabem que é uma luta constante que eu tenho que fazer na minha mente, de eu não olhar para trás. Porque começo-me a lembrar que quem olha para trás fica. Quem olha para trás transforma-se numa estátua de sal. Quem olha para trás perde a visão do que está à frente. E muitas vezes a gente olhar para trás, quando olhamos para a frente, Jesus já não está lá. Então eu dou por mim às vezes a olhar para trás, para algumas coisas que quererem vir na minha mente para eu olhar, mas eu não quero olhar, porque eu vou olhar para o alvo, eu vou olhar para Cristo, porque é para ali que eu tenho que ir. Então quando eu tenho vontade, não tenho vontade, mas eu vou na mesma.
Sabem porquê? Porque eu sei para onde é que eu tenho que ir. Porque se for feito para a minha vontade, havia muitas vezes que eu nem estaria aqui. Havia muitas vezes que eu não apanharia o avião para ir para Bruxelas. Havia muitas vezes que eu tinha que dizer que não a um fundamento da fé. Só que não é feita a minha vontade. Não é como nós começamos, queridos, é como nós terminamos. E poucos permanecem até ao fim. O reino de Deus não é feito apenas de quem diz sim no momento emocional. Ele é feito de quem continua a dizer sim todos os dias. Inclusive nos dias difíceis, nos dias silenciosos, nos dias em que nada parece fazer sentido. E sabem que é aqui que eu trago o Dia da Mãe, que ganha aqui um significado muito diferente nesta ministração. Sabem porquê? Porque quando olhamos para uma mãe, uma verdadeira mãe, uma mãe de coração, uma mãe como o coração de Maria, vemos a disponibilidade diária, vemos um sacrifício que ninguém aplaude, vemos amor que continua mesmo quando não há um retorno imediato. Quantas mães disseram sim cansadas? Quantas mães disseram sim mesmo quando estavam feridas? Quantas mães continuam a dizer sim mesmo quando não têm qualquer tipo de reconhecimento? Ser mãe não é dar à luz somente. É amar, é cuidar, é renunciar, é fazer o que é preciso de ser feito e muitas vezes anular-se a si própria e escolher o melhor para o outro. É dizer sim quando a vontade é dizer não, é ir quando a vontade é ficar e é fazer quando a vontade é parar. E isto é algo que deveria estar paralelo com os verdadeiros homens e mulheres que também já disseram sim ao Evangelho e fazem e dizem e sentem que já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A nossa verdadeira renúncia, queridos, passa por aí. E nós não estamos a falar em ativismo religioso. Nós estamos a falar em apatia religiosa. Porque quando nós estamos cientes e nós estamos a queimar e que nós estamos completamente incendiados pelo Espírito Santo, qualquer evento da igreja é uma animação. Qualquer evento da igreja é uma festa, porque a gente vai glorificar o nome daquele que tem que ser glorificado. Só que nós não fazemos isso. Nós hoje, eu falava com o pastor Citron agora lá e ele dizia, porque nós temos visto a média da igreja. Queridos, a semana passada nós tivemos aqui um pastor, o gajo é bom. É bom ou não, Rubens? Gostaste de ouvir o gajo? Um homem bom, um miúdo novo, com um historial fantástico, prega a palavra como poucos que eu conheço, estuda da Bíblia. Nós fizemos abdicamos de um culto, para que toda a gente pudesse vir ouvir aquele homem de Deus a falar. E tivemos tanta gente como um culto normal de domingo de manhã. Porquê? Porque nós não estamos disponíveis a mudar a nossa agenda para aprender um pouquinho mais de Deus. Não era para ter casa cheia que eu só fiz um culto, que era para que tu fosses edificado por um verdadeiro homem de Deus que ia passar na nossa casa. Tu tens o privilégio de ouvir alguém na primeira pessoa. E a palavra foi maravilhosa. E ele ainda abençoou a igreja toda com 4 livros maravilhosos, com um preço que tu não compras isso em lado nenhum. E são livros que ele demorou anos a escrevê-los. É muita história, é muita sabedoria, é muita coisa que a gente basta abrir um livro e já sabe o que é que está, porque alguém já fez por nós. Só que o que é que a gente faz? Não, à tarde já não vou, hoje não vou. Aqui há dias eu tive um irmão na minha sala, que não veio ao culto do domingo, que era para vir de manhã, estava cansado, não vi. Depois à tarde estávamos a ver um filme, ficamos à toa mesmo. Quantas vezes a gente fica à toa? O cristianismo é algo que tem que ser mais intenso, queridos. E que aqui... Nada. Deixa-me dizer uma coisa para todos nós que dizemos que sim. Talvez nunca ninguém tenha visto o teu esforço, mas Deus os viu. Eu vou repetir, talvez ninguém tenha visto o teu esforço, mas Deus viu. Deus vê cada sim escondido, cada renúncia silenciosa, cada gesto de amor que não foi valorizado por ninguém, mas Deus valoriza.
aquela mensagem que tu mandaste a alguém que nem um obrigado. Sabem que isto acontece tanto connosco. De vez em quando eu mando mensagem para os homens todos que diz, há malta que nem obrigado diz. Mas sabem o que é que me deixa feliz? É que eu fiz a minha parte. Eu não lhe mandei a mensagem para tu me agradeceres, eu mandei a mensagem para abençoar a tua vida. E a tua gratidão, sei que Deus viu o meu coração. Nós ligamos com as coisas hoje futilmente. Quando tu foste levar um copo de água a alguém, mesmo que ele não te agradeceu. Sabem uma coisa que nós temos feito, e eu tenho pedido a Deus, é para eu não olhar para aqueles que não fazem. Deus tem-me mostrado para eu olhar para aqueles que fazem. Para eu colocar os meus olhos naqueles que estão a fazer. Então nós hoje temos aqui, foi mandado o nosso grupo, para quem quiser trazer 1 quilo de alimento lá. Se não perguntares quem trouxe, não faço a mínima ideia. E sabes o que é que eu não quero saber quem foi. Eu quero saber é que a gente tem alimentado famílias mensalmente com coisas que irmãos trazem. E tu quem não traz, tem que sentir no coração que tem que ser um privilégio para ti, tu poderes fazer essas coisas. Mas como nós, muitas vezes a prioridade não é essa, a gente até leu, ali, mas esqueci-me. Natural, a gente esquece muita coisa, mas se a gente colocar, no dia que a gente recebeu, pegar na nossa, não precisa nem de ir às compras. É a gente chegar na nossa despensa e chegar lá, abrir a porta e tirar de lá 1 quilo de qualquer coisa. Toda a gente tem esse alimento para trazer, mas nem toda a gente trouxe esse alimento. Sabes porquê? Porque não é uma prioridade. Mas que esse alimento alimentam famílias aqui dentro. Não é para a gente ser bonitos, queridos. O Cid e a Viviane têm muito trabalho. Eles não precisavam de mais esse trabalho. Eles vão à casa das pessoas, não só levar o alimento natural, mas como vão levar o alimento espiritual. Onde vão apresentar Jesus em primeira instância e vão apresentar a sua igreja em segunda instância. Eles têm lá na casa deles, tiraram lá uma zona onde está tudo posto por data de vencimento, que é para não se estragar nada. Só que nós continuamos muitas vezes com as simples coisinhas. Para todos, queridos, fica uma pergunta simples, mas profunda. Quem está disponível? Disponível para obedecer, mesmo sem entender tudo? Disponível para mudar, mesmo que isso custe? Disponível para permanecer, mesmo quando está difícil? Disponível para permanecer, mesmo quando já não queima? Disponível para permanecer, mesmo quando eu não quero? Nós temos o maior exemplo de todos, queridos. Jesus, ele já não queria. Hoje vamos tomar uma Santa Ceia, a obra mais maravilhosa que feita na humanidade, naquela cruz. Mas o nosso Jesus, ele chegou num ponto e disse, Pai, se possível, passa. Eu não quero. Hoje não estou muito afim. Mas seja feita a tua. E foi feita a vontade de Deus. Foi cumprido o propósito de Deus. E por isso é que nós estamos aqui hoje. Porque Ele não disse não. Aqui, queridos, Jesus já não queimava. Quando Ele diz isso ao Pai, já não queimava. Ele andou toda a sua vida, mas naquele momento de pressão, de dor, de angústia, de sofrimento, o mundo, do pecado que cai em cima dele, ele já não queria. O Senhor, se possível, passa. Eu não quero. Eu hoje não estou muito afim de ser... Mas seja feita a tua vontade. Porque não é eu, queridos, que conta. O que conta é a obra de Deus. E que tu possas, e hoje eu quero te convidar, que tu possas olhar para a igreja, olhar para a tua espiritualidade de uma forma diferente. Te convidar a que tu ponhas na tua agenda, queridos, como tu marcas um evento qualquer, mete na tua agenda, todos os domingos de manhã, principalmente hoje. Primeiro domingo do mês, o primeiro domingo é o dia de Santa Ceia, é o dia de cultuar, é de família. E nós continuamos, queridos, muitas vezes a não dar nenhum tipo de nada. Nós primeiro vamos ver curso de casais, quem vem? Se calhar nem poucos vão dizer, não sei se vou. Vamos ver se dá, se eu tenho tempo.
O evento de casais vai, pastor, é muito dinheiro. Não é nada muito dinheiro, aquilo vai ser para aí 350 euros. É muito. Se for pago em 6 meses, tu gastas muito mais dinheiro, se calhar, no McDonald's, do que tu gastas a ir fortalecer o teu casamento. É tudo uma questão de visão. É tudo uma questão de prioridade. Pastor, mas é que eu nesse dia trabalho, mete férias. A gente mete férias para tanta coisa. A gente mete férias para ir ao banco, a gente não pode pôr férias para ir a um evento da igreja. São essas coisas que eu gostava que nós pudéssemos mudar a nossa mente hoje. Deus não está à procura de ninguém perfeito aqui dentro desta sala, queridos. Deus e Jesus continuam à procura de alguém que diga: aqui está o teu servo, aqui está a tua serva, cumpra-se em mim, conforme o que tu tiveres para mim, conforme a tua palavra. Porque no fim de tudo, é isso que vai transformar o teu destino. Um simples sim a Deus pode mudar completamente a tua vida. E não só a tua vida, como pode impactar a próxima geração. A Débora falava sobre isso. A Débora ministrou sobre isso. E ela dizia assim, eu tenho escrito aqui, Deus hoje está a passar os olhos nesta sala e está à procura, sabes de quê? Dos disponíveis, Débora. Hoje Deus está aqui e Ele procura quem está disponível. É isso que Ele procura. É isso que Ele te quer perguntar hoje. Tu estás disponível? Ou só para aquilo que tu te entendes? Só para aquilo que te agrada? Só para aquilo que te dá prazer? Só para aquilo que queima? Tu estás disponível? Sabem, queridos, a nossa viagem, como eu vos disse, foi maravilhosa. Um país lindo, gente simpática, comida maravilhosa, em paisagens encantadoras. Mas um lugar onde o Evangelho foi pregado como por uns primeiros apóstolos, onde todos eles deram as suas vidas, porque disseram sim. Hoje é um lugar onde nós não vemos uma cruz, uma igreja aberta, uma Bíblia aberta, um lugar onde o cristianismo não chega a 1% dentro de um país de 80 milhões de habitantes. Eu queria que colocasse aqui uma imagem que eu pedi ao Davi. E quando eu chego à nossa cidade maravilhosa, Torres Vedras, olha aqui, quinta-feira à noite, eu tenho vontade de chorar a olhar para isto. Nós não podemos viver indiferentes a isto, malta. Nós não podemos viver indiferentes como se nada se passasse. Isto é o que nós temos. Se vão aqui, sabem o que é que estão aqui? Imagina, vidas a caminhar rumo ao inferno. E o que é que nós temos feito? O que é que nós temos feito? Se calhar estão ali amigos teus, se calhar estão ali irmãos teus, se calhar estão ali familiares teus, se calhar estão ali, se calhar até malta aqui da igreja está ali. O que é que tu estás disposto a fazer para mudar isso? Esta malta, queridos, quando nós, mas é um fim de semana grande, mas está de chuva, mas está frio, mas está calor, mas está... Queridos, olha ali, milhares de pessoas ali. Não querem saber de nada, se está chuva, se está frio, se está calor, eles vão para o carnaval. E nós, crentada, quando nós falamos na crentada de Laodiceia, a crentada morna, é essa crentada. Eu não compreendo porque é que estas cadeiras continuam a estar vazias. É isso que dói. Sabem porquê? Porque há pouca disponibilidade, queridos. Esta malta tirou férias para estar aqui, pá. Esta malta fazem quilómetros para vir para aqui. E orgulhosos. Nós não somos disponíveis, muitas vezes, para um simples culto de domingo de manhã. Nós não estamos disponíveis, muitas vezes, para dizer que não. Não basta dizer sim ao domingo, queridos. Temos que mandar-se continuar com o sim durante a semana toda. Assim como a disponibilidade de Maria mudou o destino do mundo, será que tu estás disponível em dizer sim? Em seres um ajudador, um influenciador, para transformar o destino desta geração? Será que tu estás disponível?